E eu fui uma dessas pessoas que passou pela LJ Aulas. Tem uma imensa parte nessa minha vitória. Acabava o momento de aula, os professores ficavam para tirar as dúvidas da gente. E eu tenho certeza de que era muito mais do que um colégio, e sim um ambiente familiar. E graças a Deus já estou há 1 ano e meio no Corpo de Bombeiros. É a vocação que Deus me concedeu. Eu amo muito o que faço, tenho orgulho de estar aqui na corporação. Um abraço. Olá, meu amigo Alijortano, minha amiga Alijortana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa aqui do LJ Aulas Pré-Concursos, e hoje nós vamos começar, galera, aqui, fazer uma revisão de redação, beleza? Então, se vai cair redação no concurso que você vai prestar, o que você tem que saber sobre redação? O que é uma redação? O que é um texto dissertativo? Se você tem qualquer dúvida sobre isso, fique tranquilo, porque nessa aula aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a dissertação, beleza? Então, primeiramente, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o que é uma dissertação. O que é dissertar, galera? Quando a gente pensa em dissertação, o que é isso? Luiz, eu não tenho a mínima ideia o que é dissertar, nunca fiz isso na minha vida. Já fez sim. Como assim que eu já fiz? Já fez, quer ver? Eu vou te mostrar. Imagina aí que você está no boteco 2 horas da manhã, depois de já ter tomado umas. Depois de tomar umas, a gente fica o quê? A gente fica aí mais inteligente, né? A gente quer dar a nossa opinião sobre tudo, tem aquelas conversas intelectuais, religiosas, políticas, etc. Aí no meio dessa conversa aqui, você vai lá e se depara com a seguinte questão: pena de morte. Você é a favor ou contra a pena de morte? Aí o colega seu é a favor, o outro colega seu é contra, aí você vai dar a sua opinião. Não, eu acho que a pena de morte é de tal e tal forma e blá 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 blá. O que você está fazendo? Você está dissertando. O que é dissertar? Dissertar é dar a opinião sobre algo, nada mais do que isso. Então, quando aí a gente dá a nossa opinião sobre qualquer coisa, qualquer tema, a gente está fazendo uma dissertação. O concurso público ele vai pedir para você dissertar sobre um tema da atualidade. Geralmente é isso que eles pedem. E aí o que você tem que fazer? Você tem que chegar, ler o tema e dar a opinião sua sobre aquele determinado tema. Só isso. Beleza? Passando à frente. A gente tem, galera, 2 tipos de redação, de dissertação. A gente tem a dissertação expositiva e a gente tem a dissertação argumentativa. É importante saber a diferença entre elas. Dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Qual que é o legal aqui? A dissertação expositiva vai apenas expor a opinião. Então, o que tem que fazer basicamente na redação dissertação expositiva? Dar a opinião. E só isso. Na dissertação argumentativa, tem que fazer 2 coisas. Além de dar a opinião, ainda é preciso defender essa opinião. Então, vamos recapitular rapidão. A gente tem uma dissertação da opinião, só que é dividida em 2 tipos. Tem a dissertação expositiva e também tem a dissertação argumentativa. A redação expositiva e a argumentativa basta tem que dar opinião.
Porém, na expositiva é só dar opinião, você só tem que dar a sua opinião sobre determinado fato, só isso. Já a argumentativa, que é a dissertação que geralmente os concursos públicos em geral pedem, além de dar opinião, você tem que defender essa opinião, ou seja, você tem que provar para o leitor, mostrar para o leitor que você não tem essa opinião simplesmente por ter, que você aí tem um conhecimento de mundo que ele é baseado na lógica, que ele é baseado na argumentação, que ele é baseado na retórica. Beleza? Então é como se fosse assim, qual que é a sua opinião sobre a pena de morte? Ah, não, eu sou contrário à pena de morte. Ah, por quê? Ah, porque eu sou. Isso aí é apenas uma dissertação expositiva. A dissertação argumentativa é falar assim, o que você pensa sobre a pena de morte? Ah, eu sou favorável à pena de morte. Ah, por quê? Ah, eu sou favorável porque a pena de morte ela pode fazer X e X coisas e com base em tal pensador e etc, 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 com base em tal pensamento. E isso aí é dissertar argumentativamente. Geralmente é essa dissertação que os concursos públicos em geral pedem. O que você aí, do outro lado da telinha, tem que fazer para a gente então? Se pedir uma dissertação argumentativa, vocês vão ter que dar opinião sua sobre o tema e além de dar essa opinião sobre o tema, vocês vão ter que defender essa opinião, beleza? Qual que é o negócio? Só de saber isso daqui, essa diferença entre redação dissertativa expositiva e dissertação argumentativa, já te coloca um pouquinho à frente. Por quê? A maioria das redações que recebem nota 0, que são anuladas em concursos públicos, não são anuladas porque fogem ao tema, tem a fuga do tema, o candidato não fala sobre o tema. Elas são anuladas porque há uma fuga da tipologia textual. O que é isso? É quando o concurso ele pede para realizar uma dissertação argumentativa e o candidato ele faz uma dissertação expositiva. Ele apenas dá a opinião dele sem defender essa opinião com argumentos lógicos. Ou então ele faz lá um texto informativo. O que é um texto informativo? É uma notícia de jornal. Você vai falar, por exemplo, assim, crise hídrica no Brasil. A crise hídrica no Brasil acontece por fatores climáticos, não sei o que. Na região Nordeste, por exemplo, tal e tal coisa. Isso aí, galera, é apenas um texto de jornal. É como se você estivesse aí falando, tem um jornal, você pega o jornal lá, tá lendo a notícia sobre seca no Nordeste. Fica exatamente igual. Você não pode fazer isso na sua redação. Você tem que ter a estrutura, que a gente vai falar mais para frente, de uma dissertação argumentativa, beleza? Então tome muito cuidado em relação à tipologia textual. Por quê? Porque é aqui que a maioria dos candidatos erram. É aqui que a maioria dos candidatos recebem nota 0. Outra coisa que é interessante, quando eu falo aqui a opinião, eu quero a opinião suas. Eu quero a sua opinião, beleza? Eu não quero, quando eu peço assim, faça uma redação dissertativa argumentativa sobre tal tema, eu não quero saber o que uma parte da população pensa, eu não quero saber o que outra parte da população pensa. O que eu quero saber é a sua opinião sobre esse tema. E se você consegue defender essa opinião com base em argumentos lógicos, beleza? Então, tranquilo. Dissertação, geralmente, a que pede é qual? A argumentativa, a que vai dar a opinião e defender a opinião. É como se fosse assim, imagina que eu tenho um tema que fala lá sobre súmula vinculante. Aí você vai falar assim, súmula vinculante é um processo aí do judiciário que busca dar celeridade ao processo. O que é celeridade? Rapidez. Aí você ponto final. No entanto, a súmula vinculante, apesar de dar essa celeridade ao processo, ela acaba tirando a autonomia do juiz de direito, ponto final. Aí você falou mais ou menos isso aqui. Isso aí é uma dissertação? Pensa aí. Eu falei, a súmula vinculante é um processo do judiciário para o quê? Para dar celeridade ao processo. No entanto, apesar de dar essa celeridade ao processo, a súmula vinculante ela retira a autoridade, a autonomia do juiz de direito, ponto final. E aí, o que vocês acham? Isso aí é uma dissertação? Sim, isso é uma dissertação porque eu dei a minha opinião sobre o que é súmula vinculante. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma dissertação expositiva ou eu estou fazendo uma redação argumentativa? Galera, nesse pequeno textinho que eu fiz, eu estou fazendo uma dissertação expositiva. Eu estou apenas dando a opinião.
Quando eu falo assim, no entanto, apesar de dar celeridade ao processo, a súmula vinculante, ela tira a autoridade do juiz de direito. Eu apenas dei minha opinião. Eu não provei para você que essa opinião é verdadeira. Você, do outro lado, podia perguntar assim, falar assim, eu não concordo, por que você acha isso? Aí do meu lado aqui, eu viraria e falaria assim, ora, eu acho isso porque tananana, e continuaria meu texto. Essa continuação do texto é justamente a dissertação argumentativa. É isso que vocês devem fazer. Só que grande parte dos candidatos ficam onde? Apenas em dar opinião. Então, o que é legal de fazer numa redação? É jogar, por exemplo, um conceitozinho, dizer o que é o problema, jogar a sua opinião e depois dizer o porquê que você pensa isso. Beleza? Então, isso é uma dissertação argumentativa. E eu quero qual opinião? Eu quero a opinião de uma parte X da população? Não, eu quero a sua opinião. Aqui você está do outro lado da telinha aí, escutando a gente. Beleza? Então, vocês vão ter que defender essa opinião. Como que a gente vai defender essa opinião? A gente defende essa opinião, galera, com base em argumentos. Essa aqui é a parte mais importante do texto argumentativo. Então, para defender, eu preciso de argumentos. Existem, galera, eu gosto assim, né? Cada professor tem uma didática. Eu gosto de falar que existem 3 tipos de argumentos. O argumento nulo, o argumento senso comum e o argumento específico. Eu gosto de dividir nesses 3 aqui. Tranquilo. Tem um argumento nulo, senso comum e o argumento específico. Está escrito aqui nesses 3 lugares. O que vocês aí têm que ter em mente, então? A gente vai defender e qual desses tipos de argumentos aqui é o melhor para ter na redação? Vamos pensar. Argumento nulo. Olha o nome, nulo. Vale alguma coisa? Não. Então é desse argumento aqui que a gente tem que correr. O argumento senso comum é aquele argumento que ele não é necessariamente errado, porém, ele é senso comum, ele é aquela que grande parte da população tem. Então, mostra que você sabe sobre o tema, porém é um conhecimento superficial. O argumento específico é aquele argumento que somente aquela pessoa que tem uma visão mais vamos dizer, mais completa sobre o tema consegue chegar. Aquela pessoa que estudou o tema previamente, que tem um conhecimento de mundo mais elevado do que grande parte da população. Esse aqui, então, argumento específico, é o melhor argumento que a gente tem. Porém, qual desses argumentos você acha que a maioria dos candidatos fazem na redação? E aí? Qual é o que a maioria dos candidatos realizam? Provavelmente você pensou aí no senso comum, só que não é, galera. Por que não é? A maioria da galera que realiza uma redação, ela faz um argumento nulo. Um argumento nulo. Se a pessoa realizasse um senso comum, é possível, só com senso comum, tirar cerca de 70, 80 e, dependendo do concurso, até 90% da nota da redação. Então, não é muito necessário um argumento específico, aquele argumento diferenciado. No senso comum, realizando a estrutura certinha da redação, não tendo erros gramaticais, o que acontece? Você consegue tirar uma nota bem boa. Qual que é o problema? O problema é que grande parte dos candidatos tem um conhecimento nulo sobre o tema, uma argumentação nula. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Para isso eu vou pegar alguns temas bem polêmicos, só para fazer um ponto. Imagina aqui, galera, que eu tenho aqui, vamos passar um traço aqui. Imagina aqui que eu tenha esses temas aqui, Tema 1. Vamos pensar aqui na questão do legalização da maconha. Imagina que eu tenho esse tema aqui, legalização da maconha. Aí imagina que esse tema aqui, galera, você está lá fazendo uma prova de concurso militar, por exemplo. Você está aí numa prova de concurso militar, prova do bombeiro militar, prova da polícia militar, prova aí da ESA, Escola Sargento do Exército, SPSEX. Imagina aí que você esteja numa prova bem militar, militarizada, um ambiente militar, e cair esse tema aqui, legalização da maconha. Então, realiza uma dissertação argumentativa sobre a legalização da maconha no Brasil. Aí você vai pensar, o que é uma dissertação? Dar opinião. Além de dar opinião, tem que o quê? Defender.
Beleza, sei que eu tenho que fazer isso. Aí você pensa, quais são as opiniões possíveis que eu tenho nesse tema? Ora, eu posso dizer que a legalização ela é positiva, eu posso dizer que a legalização ela é negativa e eu posso dizer também que a legalização é positiva e também negativa. Só que, porém, tomem cuidado quando for fazer isso, falar que tem os dois lados, porque não pode ficar em cima do muro na redação. Tem que, ao fim do texto, mostrar que um dos lados prevalece, ou seja, apesar de ter lados positivos, ela é mais negativa, ou então, apesar de ser negativa, de ter lados negativos, ela é mais positiva, beleza? Tem que fazer isso aí. Aí o candidato, ele pensa, ele olha aqui, ó, legalização da maconha, porra, tô numa prova militar, ambiente militarizado. Será que eu posso ser a favor da legalização da maconha num ambiente militarizado? O que vocês acham? Geralmente, eu acho que não, né? Você vai falar lá que legalização da maconha é bom num trem militar? Galera, não tem problema. Gravem isso aqui, ó. É extremamente importante isso. O que o corretor vai olhar não é a sua opinião sobre o tema. Ele não vai olhar isso. O que ele vai olhar é o quê? Essa é a diferença da dissertação argumentativa da dissertação expositiva. Na dissertação expositiva, o corretor vai olhar a sua opinião. Na argumentativa, ele não vai olhar a sua opinião. O que ele vai olhar é se você consegue defender a opinião com base em argumentos. Então, independentemente de qual prova você estiver fazendo e de qual a sua opinião, se você conseguir defender essa opinião de maneira argumentativa, de maneira lógica, sem entrar em contradição, você não vai perder ponto, beleza? Então tire isso da cabeça de que, mas eu estou fazendo uma prova com instituição X ou então instituição Y e por isso eu tenho que ter determinado posicionamento. Não existe isso. Beleza? Tira isso da cabeça, pode confiar no tio, porque é bem possível ser a favor da legalização da maconha numa prova militar, por exemplo. Beleza? Então esse primeiro tema é só para mostrar o quê? Ó? Existem 3 possibilidades geralmente em cada tema. Ou você fala que é positivo, você fala que é negativo, você fala que tem os dois. E além disso, o corretor ele não vai olhar a sua opinião, ele vai olhar se você consegue defender essa opinião de maneira lógica. É isso que vocês têm que fazer no texto. Beleza? Vamos pensar em o tema. Vamos pensar aqui em legalização do aborto no Brasil. Legalização do aborto. Nesse tema, legalização do aborto, também a gente tem aqui, ó, pontos positivos, negativos, positivo e negativo. São as 3 formas aí de dizer o tema. Nesse aqui eu quero mostrar uma coisa diferente para você. O que eu quero mostrar? Vamos pensar aqui, ó, na legalização do aborto. Quais são os argumentos que a gente tem contrários à legalização do aborto? Ou seja, por que o aborto ele não deve ser legalizado no Brasil? Agora a gente vai entrar na parte polêmica da aula. Eu só queria deixar já adiantado aqui que a opinião que eu estou dando aqui não é uma opinião sobre o tema. Eu só estou trabalhando aqui a argumentação, beleza? Vou tentar explicar aqui de uma maneira imparcial. Então o que a gente tem aqui? Ó? Legalização do aborto. Quais são os argumentos negativos? Ou seja, por que não deve ter legalização do aborto no Brasil? A gente tem assim, ó. Geralmente, essa aula é boa quando tem alunos, né? Eles não dando opinião, mas geralmente o que grande parte dos alunos falam é que o quê? O aborto ele não deve ser legalizado porque ele fere o direito à vida. Ele fere o direito à vida e por isso ele não deve ser legalizado. Galera, esse argumento é um argumento nulo, é um argumento senso comum ou é um argumento específico? Galera, esse argumento aqui é um argumento senso comum. Só que, ou seja, ele não é um argumento errado. Não é errado. Por que senso comum? Porque geralmente a primeira coisa que vem na cabeça nossa quando a gente fala em aborto é, se não for o direito à vida, são aspectos, né, religiosos. Religião. Então, geralmente, esses 2 aspectos aqui são os aspectos que se sobressaem. Então, aqui são aspectos, subjetivamente, para mim, considerados como senso comum. Beleza. O que eu vou ter que fazer agora?
senso comum é errado? Não dá para tirar uma nota boa com senso comum? Dá, você consegue tirar uma nota aí boa, 80%, 90%, dependendo aí do que você escrever, você consegue aí tirar na sua redação, com uma nota ótima, né? Qual que é o problema, galera? Eu gosto de falar sempre que existem esses caminhos aqui na redação. Tem um caminho número 1, que é aquele caminho que passa diretamente. Ó. Você está falando sobre o tema, você vem aqui, ele vai lá e chega aqui a nota total. Vamos colocar total não, vamos colocar aqui a defesa do argumento, fica melhor. A defesa. Você consegue chegar à defesa. Ele vai aqui, ó, linearmente, sem problema nenhum. Tem um tipo de argumento 2, que é aquele argumento que ele vai aqui, mas é aí que ele dá umas voltas, mas ele chega lá. Então, é o argumento errado? Não, mas é um argumento perigoso. Por que é um argumento perigoso? Porque nenhuma dessas voltas aqui a gente pode acabar derrapando e aí entrar em contradição ou então ter um argumento que refuta, um contra-argumento que pode refutar. E aí a gente pode acabar errando e diminuindo nossa nota por causa disso. Significa que está errado? Não. Significa que ele tem que tomar cuidado, que é fácil de contradizer. E tem aquele argumento 3, que é aquele argumento que, em vez de você chegar para lá, você vai para baixo. Ou seja, você aí vai perder ponto completamente. Então, qual desses 3 argumentos aqui eu sugiro que vocês tentem sempre levar na redação dissertativa? Eu sugiro, galera, o argumento 1. Então, o que a gente tem que fazer é buscar sempre o caminho mais fácil, o caminho reto, para tentar não entrar em contradição. Beleza? Esse 2 aqui ele não é errado, mas por que eu vou jogar um argumento muito complexo, um argumento muito difícil, sendo que eu posso desviar do caminho e perder ponto? Né? Então, vamos buscar sempre ter um caminho linear, uma argumentação mais direta, que não pode entrar em contradição. Por que eu estou falando disso? Quando eu falo aqui direito à vida, você pensa assim, ó, o que é vida? Vamos pensar assim num conceito de morte, para pensar depois no conceito de vida. O conceito de morte é mais fácil. Na legislação brasileira, quando eu tenho aí o conceito de morte, é a morte encefálica. Ou seja, quando o cérebro para de funcionar, o que acontece? A pessoa é declarada morta. Antes disso, a pessoa não é declarada morta. Beleza? Então, o que é morte no legislativo, na questão assim, na questão judicial? Morte é quando não tem mais atividade cerebral. Se morte é quando não tem mais atividade cerebral, a vida ela começa quando tem atividade cerebral. Porque é o contrário, morte não tem atividade cerebral. Então, se o conceito de morte é esse, a pessoa morre a partir disso, qual que é o contrário disso? A vida. E se a morte é a falta de atividade cerebral, a vida é o quê? O começo da atividade cerebral. Então, até determinados meses aí, o feto, ele pode não ser considerado, dependendo aí da visão que a gente tem do que é vida, do que é morte, pode não ser considerado como um ser vivo. E por isso ele não tem direitos constitucionais e aí ele não tem direito à vida. Pode ser uma opinião. Tem outras pessoas, aí outros pensadores, eles falam que não. A vida, ela começa desde o momento da fecundação. Existe essa opinião também, ela não é errada, existe, são várias opiniões sobre o mesmo tema, beleza? Aí qual que é o problema, galera? Quando você fala aqui que fere o direito à vida, é um caminho que não é errado. Não é errado, você consegue falar isso, defender isso aí. Só qual que é o problema? Existem várias e várias opiniões do que é vida. E numa redação dissertativa de 30 linhas, vai ser muito difícil aí você falar linearmente sobre isso. Você consegue até defender, mas você vai entrar aqui nessas curvas. E nessas curvas é muito fácil de derrapar. Beleza? O STF, por exemplo, ele não foi súmula vinculante, ele apenas deu uma decisão. Ele deu uma decisão em fevereiro de 2018, dizendo que um feto até 12 semanas, ele liberou o aborto. Então, tem que tomar muito cuidado aqui nessa questão aqui desse argumento do direito à vida. Não é um argumento errado, porém é um argumento complexo. É um complexo, ele não é errado, ele é complexo. Nessas curvas aqui a gente pode acabar derrapando, beleza? Tem um argumento também da religião. Ora, o aborto não deve ser legalizado por causa do viés religioso. E aí? Vou jogar essa pergunta para você. Eu posso utilizar um argumento religioso na dissertação argumentativa?
Haja vista que a redação dissertativa ela pressupõe argumentos lógicos e científicos? O que vocês acham? Galera, a resposta é sim, eu posso usar. Só que como que eu vou usar? Eu não posso virar assim e falar, por exemplo, assim, eu sou contrário à legalização do aborto porque Deus gosta da vida e quem fizer aborto vai para o inferno. Isso aí eu não posso falar. Porém, eu posso dizer assim, o Brasil ele é um país democrático. O que é um país democrático? Que a opinião é um país que ele é regido com base na opinião da maioria da população. Ok? Então, além de ser um país democrático, o Brasil também é um país que possui a maioria da sua população cristã. Vamos jogar cristã para abarcar católico, para abarcar aí todos os tipos de religião que são aí da religião cristã, os evangélicos, etc. Beleza. Então, se o Brasil é um país democrático, a maioria da população é cristã e o cristianismo geralmente não, o cristianismo ele é contrário à legalização do aborto. Legalizar o aborto no Brasil vai ir de encontro aos princípios democráticos. Ou seja, se o Brasil é democrático, a maioria da população pensa o contrário à legalização. Se eu legalizar, eu não vou estar obedecendo a opinião da maioria da população. Então vai ferir o princípio da democracia. Ou seja, aí tem uma opinião. Assim eu posso utilizar um argumento religioso. Ou seja, esse argumento da religião, ele é um argumento inválido? Não, ele é um argumento válido. Dá para você jogar. Só que ele entra aqui também, galera. Ele entra aqui, nas curvas que a gente pode dar. Por quê? Porque, querendo ou não, apesar de ser um argumento religioso, a sociedade em geral, ela continua praticando atos assim que vai de encontro a religião. E o Brasil, ele apesar de assim, ter muitas religiões, assim, entre aspas, na Constituição, ele é um país laico. E aí, qual que é o negócio? O negócio é que não é que seja errado utilizar esse tipo de argumento. O negócio é que é fácil você entrar em contradição aqui. Você tem que ter aí uma visão mais impessoal, mais objetiva, beleza? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Eu estou querendo mostrar que existem argumentos que são corretos, mas não são os argumentos mais fáceis para você defender o tema. E eu sugiro, subjetivamente, que você busque o mais fácil. Você joga um argumento lá que o leitor, independentemente da opinião que ele tenha sobre o tema, ele vai ler e vai concordar. É aí que você não entra em contradição. Porque o corretor ele não vai olhar a sua opinião, ele vai olhar se você consegue defender a sua opinião com argumentação lógica. Esses dois aqui seria mais difícil. Luiz, que argumentação que eu posso jogar então? Ora, eu posso vir aqui e falar aqui sobre a questão da hegemonia. O que é hegemonia? Hegemonia, galera, é quando eu considero que existe uma raça superior. Se eu faço, por exemplo, pensa assim, lembra lá do nazismo? O nazismo, o Hitler lá, o que ele tentava fazer? Ele tentava ter a raça ariana, que é superior a todas as demais, e as outras têm tudo morrer. Então, estou falando assim, bem conhecimento geral, bem assim, sem subjetivo, bem nada a ver, só para vocês terem uma noção. Então, imagine que eu tenho a legalização do aborto. A legalização do aborto ela pode promover a hegemonia. Como assim? Imagine lá que você está grávida, ou então grávido, né? Vamos pensar assim, tem uma pessoinha aqui, a pessoinha lá está grávida, aí aqui tem um bebezinho aqui dentro, a pessoinha aqui está grávida. Aí no ultrassom, então nos procedimentos aí anteriores à gestação, durante a gestação na verdade, eu descubro que esse feto aqui ele tem uma anomalia X. Ele tem uma anomalia. E aí eu descobri que ele tem anomalia, eu falo assim, eu não quero que meu filho tenha essa anomalia. O que eu vou fazer? Faço um aborto e faço outro filho. Então isso aí, galera, é promover a hegemonia, ter uma raça, é eu descartar uma pessoa simplesmente por um motivo ético, social, alguma coisa assim. E isso não é muito interessante. Então, se eu colocar esse argumento da hegemonia aqui, ele é um argumento que vai direto. Por quê? Legalizar o aborto pode sim favorecer a hegemonia? Pode favorecer, facilita muito a hegemonia. Então, esse argumento aqui, ele é correto e ele vai direto, porque independentemente da opinião que você tem sobre o aborto, é muito difícil negar a hegemonia. Agora, esses outros dois, apesar de serem corretos, de poder ser defendido, o que acontece? Ele é um argumento complexo que pode entrar nessas curvas e acabar dando problema, beleza? Então, tome muito cuidado na redação dissertativa por causa desses fatores de argumentação.
Vamos colocar o último tema aqui, ó. Eu vou pensar aqui na redução da maioridade penal. Então, redução da maioridade penal no Brasil. O que tem aqui? Ó? Aqui, novamente, eu vou poder ter a visão positiva, a visão negativa e a positiva e negativa. Lembrando que um dos dois lados tem que prevalecer. Beleza. Qual que é o negócio aqui? O que a gente tem que pensar quando vai fazer uma dissertação sobre redução da maioridade penal? Aí vamos pensar de 18 para 16 anos. Vamos pensar, por que eu tenho que reduzir a maioridade penal? Por que isso aqui seria... Por que eu tenho que entrar em discussão? Por que essa discussão é uma discussão relevante? Lembrando que o tema serão temas da atualidade e temas relevantes para a vida em sociedade. É sempre assim. Então, essa discussão de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos é uma discussão que ela é relevante? Ela é importante para a sociedade? Sim. Por que ela é importante para a sociedade? Ora, ela é importante para a sociedade porque ela afeta a sociedade. Não, galera, é muito vago. Ah, ela é importante para a sociedade porque está em discussão lá na Câmara. Não, também não é por isso que é importante discutir isso. É importante discutir isso aqui, galera, porque o índice de criminalidade que é cometido por menores de idade, ele é alto, ele é relativamente alto. Ou então ele está aumentando. Então, como o índice de criminalidade de menores ele está aumentando e ele também já é relativamente grande, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em reduzir a maioridade penal para combater isso daqui. Beleza? Aí, tranquilo. Qual que é o negócio? Aí a gente tem aqui, ó, positivo, negativo e positivo e negativo. Qual que é o negócio? Galera, a maioria da população, segundo pesquisas aí do IBGE, acredita que a redução da maioridade penal é uma medida favorável para a redução da criminalidade cometida por menor de idade. Qual que é o negócio? E aqui, ó, tomem bastante cuidado quando isso acontecer. Se você, numa redação dissertativa argumentativa, dizer que apenas a redução da maioridade penal ela é positiva para diminuir a criminalidade, o índice de criminalidade de menores, você vai estar cometendo uma falácia. Isso aqui vai ser falso, vai ser nulo, é uma argumentação nula. E é esse que é o perigo aí da dissertação. Por quê? E aí eu já vou adiantar. Eu estou falando que reduzir a maioridade penal não serve para nada? Não estou falando que ela não serve para nada. Eu estou querendo dizer que isoladamente, ela não reduz a criminalidade cometida por menor de idade. Por que a gente pensa que sim? A gente pensa que sim, galera, por quê? Imagina aqui que eu tenho um boyzinho. Esse boyzinho aí, ele está praticando um assalto à mão armada. E aí a polícia chega na hora e faz o quê? Prende esse boy. Esse boy aí, ele tinha 16 anos. E aí, imagina que a redução da maioridade penal já foi aprovada, já está em vigor. E aí esse boy foi preso em flagrante e ele vai preso. Ele vai ser julgado aí pelo Código de Processo Penal. E logo ele vai para cadeia. Beleza. Por que a gente acha que reduz a criminalidade? Olha, se esse boy aqui, ele está praticando uns crimes, se eu prender ele, ele vai deixar de praticar esse crime. E logo a criminalidade vai diminuir. Isso é verdade? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Esse boy vai ser mandado para cadeia. Nossas cadeias têm um viés, segundo a LEP, Lei de Execução Penal, tem um viés, além de punitivo, de ressocializar os detentos. Qual que é o problema? Essa ressocialização ela não acontece. O que eu quero dizer com isso? Esse boy aqui, ó, ele praticou o crime por um motivo X. Independentemente se foi para alimentar um parente, se foi para arrumar dinheiro para pagar conta, se foi arrumar dinheiro para droga, se foi para ostentar, comprar lá um motão da Boi, não sei o que, independentemente do motivo, esse boy roubou por uma causa X. Quando ele está na cadeia, a cadeia que deveria ressocializar esse menino, que deveria fazer com que esse menino ele se recuperasse lá, desse educação, um trabalho digno, para quando ele saísse da cadeia ele conseguisse o local no mercado de trabalho, não faz isso, porque geralmente as cadeias estão superlotadas. Aí o que acontece? Esse boy aqui, ninguém fica preso para sempre, né, galera? Então,
E com esse boy aqui, quando ele sair da cadeia, o que vai acontecer? Ele não vai ter sanado esse motivo X de que levou ele a praticar o crime em primeira instância. E qual que é o problema? Além disso, tem um preconceito da sociedade. Se antes ele já não conseguia, geralmente, vamos pensar assim, dinheiro porque não trabalhava, porque não estudou, porque é vagabundo, etc. Mesmo depois da cadeia, se ele quiser recuperar a vida, já é um pouquinho mais difícil, porque ele tem a questão do ex-presidiário nas costas. E o que acontece? Com base nisso, é muito comum que esse boy aqui, ele volte a cometer crimes. Só que esses crimes que ele vai voltar a cometer geralmente são crimes mais pesados. Por quê? Nossas cadeias são conhecidas pelas escolas do crime. É dentro da cadeia que o tráfico, que as grandes quadrilhas conseguem alimentar a sua população. É dentro da cadeia que uma grande quadrilha, como um PCC, por exemplo, da vida, consegue aliciar esse boy aqui. Beleza? Ou seja, quando esse boy sai, ele acaba cometendo um ato aí de homicídio, etc, etc, etc. Ou seja, isoladamente reduzir a maioridade penal faz com que a criminalidade de menores reduza? Não, por quê? Porque o boy não fica preso para sempre, porque a cadeia não ressocializa e quando ele sair, ele vai voltar a praticar o crime, geralmente. Nosso índice de reincidência no crime nas cadeias brasileiras é de mais de 70%. Então, somente reduzir a maioridade penal não resolve, galera. Isso aí é interessante porque já foi tema da Escola de Sargento do Exército. Falou assim, ó, a criminalidade cometida por menores no Brasil, discutindo a redução da maioridade penal não como sendo o ponto focal do problema. Ou seja, no próprio tema da prova já falava que a redução da maioridade penal não é o foco, não é o ponto focal para reduzir a criminalidade de menores. Luiz está dizendo então que a redução da maioridade penal não serve para nada? Não é que ela não serve para nada. Eu estou falando que isoladamente ela não diminui a criminalidade cometida por menor de idade. Isoladamente. Porém, o que ela combate? Ela combate a sensação de impunidade. Por que sensação de impunidade? O menor infrator hoje, galera, ele é julgado com base no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não tem uma base muito punitiva. O que ele quer mesmo é ressocializar, por isso as penas são mais brandas. E aí é muito comum de acontecer, igual a gente vê nos noticiários aí, de um boy, ou então de uma girl, de uma menina, de uma chuquinha, realizar algum tipo de crime e no outro dia já está solto. É muito comum disso acontecer. E aí a gente tem uma sensação que esse boy aí sai impune. E aí, como a gente tem essa sensação, se reduzisse a maioridade penal, esse boy que sai impune ele seria julgado pelo Código de Processo Penal, que já é um pouquinho aí mais severo. E dificultaria muito esse processo aí de simplesmente sair da cadeia. Beleza? Então, o que a redução da maioridade penal combate não é nem a criminalidade de menores, é a questão da impunidade, a sensação de impunidade que a sociedade possui em relação ao menor infrator. Então tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes, galera. Então, qual que é o negócio? O que eu quis mostrar nessa aula de hoje? A dissertação é argumentativa, que geralmente a gente faz. Essa redação argumentativa tem que dar opinião, defender essa opinião. Com base em quê? Em argumentos. O que o corretor vai olhar é justamente a sua argumentação. Esse argumento pode ser nulo, senso comum específico. O que a maioria da população chega no nulo. O que a gente tem que tomar cuidado? Existem 3 tipos de argumentação. Aquela argumentação que a gente vai direto ao ponto, que não entra em contradição. Aquela que consegue defender o tema, mas porém que é muito perigosa. E aquela que é nula. Em que a gente tem que tomar cuidado? Geralmente, a primeira opinião que vem na nossa cabeça sobre determinado tema é aquela opinião que é o senso comum. E a gente tem que tomar cuidado porque é muito fácil de o senso comum ele ser esse argumento número 2. Não significa que é errado, significa que ele é mais complexo e que eu possa entrar em contradição ao realizá-lo, beleza? Além disso, o que o corretor vai olhar não é a sua opinião sobre o tema, é se você consegue defender sua opinião com base em argumentos lógicos. Isso aí é uma redação dissertativa argumentativa, beleza? Então, eu já mostrei aqui o que é argumento, o que nós vamos fazer nas aulas seguintes. Nós vamos mostrar aí a questão da estrutura da redação e como elaborar uma redação dissertativa, beleza?